Há um milagre na sua boca. As tuas palavras determinam o seu futuro. Aquilo que você fala é o que você tem. Com isso, nós abrimos o nosso encontro de hoje declarando que sobre a sua vida não vale encantamento, que o diabo não tem poder, que Satanás não te toca. Nós já abrimos esse encontro de hoje declarando que o dia de hoje será um dia especial. Por onde você passar, Deus vai estar com as mãos sobre a sua vida, te guardando, te protegendo, te dando saúde. Deus vai enviar anjos para guardar a sua família. Se você for viajar, descansa, as mãos de Deus estão sobre a sua vida. Tudo aquilo que você fizer no dia de hoje vai prosperar, será abençoado. Não se preocupe, vai dar certo. Escute, vai dar certo, vai acontecer. Haverá prosperidade. As mãos de Deus estão sobre a sua vida. Se você crê nisso, você vai profetizar bem forte, dizendo: eu creio na palavra de Deus. Diga assim: eu creio na promessa de Deus. Eu creio, por isso eu falo. Olha o que Paulo nos diz. Paulo diz assim: nós cremos, por isso falamos. No Antigo diz assim: crie, por isso falei. Eu repito: eu creio, por isso eu profetizo sobre a sua vida, não vale encantamento. Toda arma forjada contra você hoje cai por terra no nome de Jesus Cristo. Crê nisso? Se você crê, dá um glória a Deus bem forte aí e diga assim: eu creio no poder do meu Senhor. Amém? Hoje eu tenho uma matéria para trabalhar com você que é especial. Talvez demore um pouquinho mais, são 15 minutos. Talvez a gente passe um pouquinho dos 15 minutos, mas eu vou te dizer uma coisa: vai ser acrescentador na sua vida, vai ser importante você me acompanhar. Deixa eu já só te fazer uma pergunta. Por que os anjos não fazem milagres? Por que os anjos, não é que eles não fazem milagres? Por que os anjos não evangelizam? Por que eles não fazem aquilo que Deus mandou a gente fazer? E eu vou te explicar, eu vou te dar uma base aqui bíblica que você vai falar: meu Deus, como que eu tenho sido falho diante do Senhor? Então fica comigo que nós vamos crescer muito. Anjos, já vou te dar a chave. Anjos não evangelizam. Vou te dar a chave. Anjos não evangelizam. Isto é tarefa de crente, de cristão. E eu vou te mostrar aqui. Esse texto que nós vamos ler, ele está em Atos capítulo de número 10. Em Atos capítulo de número 10, nós temos a história de um centurião romano chamado Cornélio. A Bíblia diz que Cornélio era um homem justo, temente a Deus, que orava, jejuava e dava esmolas. Olha isso. Justo, temente a Deus, orava, jejuava e dava esmola. Porém, esse homem não conhecia Jesus. Nós vamos entrar nessa história que ela é fascinante. Antes, porém, claro, quero te fazer um pedido para você se inscrever aqui, está escrito inscrever-se, clica, se inscreva e no final do vídeo compartilhe com muitas pessoas, se você gostar, deixando o seu like, tá bom? Vamos embora lá? Quem foi Cornélio? A Bíblia diz que ele era um centurião. Ele era uma espécie de um capitão, um general, um homem que tinha uma guarnição ao seu comando. Ele era um homem temente a Deus. Ele não conhecia Jesus Cristo, mas era temente a Deus. Ele orava, jejuava. Ele cria em Deus, no Criador dos céus e da terra. Em determinado momento que ele estava orando e jejuando, aparece um anjo para Cornélio. E esse anjo diz assim para Cornélio: Cornélio, envia homens para ir até Jope, e lá vai ter um homem chamado Simão, que ele é curtidor. Dentro da casa de Simão tem um outro Simão chamado Pedro, Simão Pedro. Envia porque Pedro tem algo para falar para você. Quem deu essa orientação foi um anjo, que foi até Cornélio e diz: busca Pedro, porque Pedro tem algo para te ensinar. Olha isso. Cornélio viu aquele anjo, chamou os seus servos, vai lá e chama Pedro. Eles foram, no dia seguinte, chegaram na casa de Pedro.
Pedro, ele acabara de ter uma revelação. Aquela revelação dos lençóis, onde Deus diz, mata e come, não mato, não como, mata e come, e Pedro diz, é impuro, como que eu vou matar e comer? Pela terceira vez, ele viu os porcos, viu os animais impuros, e a voz dizia, mata e come. E ele disse, Senhor, mas como? Aquela visão foi, ele ficou ali meio sem compreender, quando alguém chega na porta. O Espírito de Deus falou para Pedro, Pedro, desce lá, porque eu enviei os homens e eles têm algo para te falar. O Espírito de Deus tocou em Pedro e disse, eu enviei. Presta atenção nisso. Os homens sobem e falam com Pedro, Pedro, Simão, o nosso senhor Cornélio teve uma visão e ele nos mandou aqui para te buscar, para você ir até onde ele está, para você explicar para ele alguma coisa. Pedro, quando os homens chegam, Pedro na hora, ele tem o entendimento que era para ele evangelizar. Então veja, o anjo apareceu para Cornélio, Cornélio mandou os empregados, seus serviçais, o Espírito de Deus fala com Pedro, fala, Pedro, eu enviei esses homens, vá até a casa de Cornélio e fale. Quando Pedro foi, dormiu aquela noite, no dia seguinte eles foram para Cesareia. Quando eles chegam lá em Cesareia, Cornélio está com a sua família, os seus parentes e um monte de vizinhos. Encheu a casa para ouvir o que Pedro tinha para falar. Pedro, ao chegar na casa, ele disse, realmente, Deus não faz acepções de pessoas. E Pedro começa a pregar Jesus Cristo, Filho de Deus, que nasceu de uma virgem, morreu pelos nossos pecados, foi crucificado por uma sentença divina, ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à destra do Deus Pai Todo-Poderoso. E quando Pedro ensinava a Cornélio, seus parentes e os vizinhos, presta atenção nisso, o Espírito de Deus caiu, desceu. Assim como aconteceu em Pentecostes, em Atos 2, acontece agora em Atos 10. Todos na casa foram batizados e começaram a falar em línguas. Então veja, presta bastante atenção. Depois disso, do batismo, Pedro batizou Cornélio, a sua família, os seus parentes e todos que estavam reunidos em casa, batizou todos. Pedro batizou todos nas águas. Então tá. Vamos aqui pensar um pouquinho. Deus, ele não usa anjos para evangelizar. Os anjos são mensageiros de Deus, enviados para nos auxiliar. Nós que temos que fazer a obra de Deus. Os anjos vêm e nos auxiliam, eles facilitam para nós, eles nos guardam, eles nos protegem. Quando nós oramos, anjos realizam curas, anjos fazem milagres, anjos ajudam os servos no trabalho de libertação. Mas quem faz é o servo, quem faz é o cristão, a obra de Deus. Pedro teve que ir até Cesareia, pregar para Cornélio, falar quem era Jesus. Cornélio se converte, é batizado com o Espírito, é batizado com as águas. Eu estava aqui estudando esse texto e eu fiquei pensando, por que Deus não faz direto? Às vezes a gente vai lendo, a gente tem a impressão que Deus complica e depois descomplica e explica por que complicou. Mas observe em Atos 10, por que Deus não usou logo o anjo e o anjo pregou para Cornélio e Cornélio se convertia? Porque tem coisas que é função da igreja, é minha, é sua. Pregar o evangelho, falar de Jesus, anunciar o reino, Deus estabeleceu esse ofício, essa obra, essa dádiva, esse encargo, esse cargo, essa feliz missão aos homens, à igreja. Por isso que eu estou aqui agora com você, para dizer para você que você tem que pregar o evangelho. Cornélio, quando ele se dispôs, Deus trouxe revelações que ele jamais pensou que iria acontecer. O início da fé, às vezes, pode ser difícil,
Mas o desenvolver, o desenrolar é tão maravilhoso, é tão grande, que é impossível a gente não dizer só o Senhor é Deus. É impossível. É impossível a gente não dizer só o Senhor é Deus. Todos que se alistam no Evangelho de Jesus são felizes. Todos que entendem a maravilhosa missão de pregar o Evangelho, ele faz com o coração voluntário. Ele faz com o coração, sabe, alegre, feliz, mesmo tendo desafios, mesmo tendo dificuldades, mesmo gastando tempo, ele sabe que ele está fazendo a coisa certa. Pedro estava fazendo comida por volta de 3 horas da tarde. Ele vai entregar o seu jejum quando o Espírito de Deus diz para ele: para e vai pregar o Evangelho. O que eu quero te ensinar hoje, a sua fé vai te colocar à frente de muitos. Deus, ele vai te usar de uma maneira extraordinária. Deus vai te dar palavras quando você abrir a boca. Quando você abrir os teus lábios e começar a falar, você vai perceber que não é mais você, mas é o próprio Espírito de Deus que vai estar falando por você. O Espírito Santo falou com Pedro: Pedro, vá e ensine para Cornélio. Quando Pedro começa a falar, o Espírito Santo estava sobre Pedro. O Espírito Santo envolveu aquela reunião. O Espírito Santo batizou aquele povo. O Espírito Santo estava inaugurando uma igreja forte, dotada com o Espírito, dotada com os dons do Espírito. Da mesma forma, eu profetizo sobre a sua vida. Deus vai te usar de uma maneira extraordinária. Deus vai salvar sua família. Cornélio, ele chamou os parentes e os parentes foram salvos. Olha que coisa mais maravilhosa. Cornélio foi, chamou seus parentes, chamou os amigos, chamou os vizinhos, todos foram salvos e todos foram batizados. Nós temos que ter essa responsabilidade de anunciar a Cristo, pregar para os parentes, falar do amor de Deus, crer em Cristo. O restante é obra do Espírito. É Ele quem salva, é Ele quem cura, é Ele quem batiza, é Ele que transforma o homem. Nós só temos que falar. Pregue o Evangelho, pregue o Evangelho, pregue o Evangelho. Deus se responsabiliza. A bênção vem sobre a sua vida. Eu profetizo. Aqui sou eu profetizando pela fé, pela fé. Eu declaro que você e a sua casa servirão ao Senhor. Eu profetizo que haverá salvação sobre toda a sua família. Nenhum mal chega até você, nenhuma seta maligna. Todo mal vai cair por terra em nome de Jesus. Amém? Então diga assim: eu creio no poder de Deus. Deixa eu orar por você. Se você me permitir, eu quero ser canal de bênção na sua vida. Eu quero orar para que haja salvação na sua casa, para que você e toda a sua família tenham um encontro com Deus. Você, a sua família, os seus parentes e todos aqueles que você ama terão encontros com Deus, encontros poderosos com o Senhor. Vamos orar por você? Vamos orar para que o seu dia seja abençoado? Vamos fazer um trato? Vamos orar aqui agora para que você seja profeta de Deus na vida de alguém hoje? Tem coragem de orar assim? Então vamos orar? Vamos? Pai, pelo poder que há no nome de Jesus, eu profetizo sobre a vida dos meus irmãos, que eles serão profeta. Levanta, Deus, profetas. Levanta, Deus, evangelistas, pastores. Usa, Senhor Deus, os lábios de cada um. Senhor, assim como o Senhor usou Pedro para salvar Cornélio, assim como o Senhor usou Cornélio para salvar os parentes, usa, Senhor, cada pessoa, que ele seja um instrumento teu na face da terra, que milhares de pessoas sejam alcançadas, transformadas, cheias pelo teu Espírito. Senhor, pelo poder que há no nome de Jesus, eu abençoo a casa, famílias, finanças. Senhor, eu declaro prosperidade e paz, para que eles possam ter paz para fazer a tua obra nessa terra. Deus, traga prosperidade e saúde, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.
Olha, lembrando para você que nós temos esse encontro 6h23, nós vamos começar alguns estudos ao meio-dia, serão estudos bem fortes, que vão trazer uma robustez na sua vida espiritual. Serão estudos bíblicos, versículos bíblicos. Uma vez por semana estarei lançando essa escola profética, viu? Essa escola profética vai ser algo que vai transformar a sua vida. Estaremos falando sobre anjos, demônios, sobre oração, intercessão, quebras de maldição. Vamos falar sobre o fim dos tempos, a volta de Jesus. Vamos estar falando sobre fé. Vai ser algo extraordinário. Lembrando, nossos encontros são 6h23, às 18 horas e bem próximo de nós, uma vez por semana, a nossa escola profética, tá bom? Deus abençoe a sua vida, fique em paz, eu te amo muito, um abraço, fica com Deus.